Livro do profeta Jeremias, capítulo 26. No começo do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Eis o que disse o Senhor: coloca-te no átrio do templo, e a toda a gente de Judá que vier prosternar-se no templo do Senhor, repete todas as palavras que te ordenei dizer, sem deixar nenhuma. Talvez as ouçam eles e renunciem ao perverso comportamento. Arrepender-me-ei, então, dos males que cogito desencadear sobre eles, por motivo da perversidade de sua vida. E então tu lhes dirás: Eis o que disse o Senhor: se não me escutardes, se não obedecerdes à lei que vos impus, e não ouvirdes as palavras dos profetas, meus servos, que não cessei de vos enviar continuamente, sem que delas vos importasseis, farei deste edifício o que fiz de Silo e desta cidade um exemplo que todos os povos da terra citarão em suas maldições. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias pronunciar essas palavras no templo. Mal, porém, acabara de repetir o que o Senhor lhe ordenara dizer ao povo, lançaram-se sobre ele os sacerdotes, os profetas e a multidão, exclamando: A morte! Por que proferes em nome do Senhor este oráculo a este templo? O mesmo acontecerá que a Silo e se transformará em deserto, sem habitantes, esta cidade? Ajuntou-se então a multidão no templo em torno de Jeremias. Ao saberem do que ocorria, acorreram do palácio real ao templo os oficiais de Judá e se postaram no umbral da porta nova do templo do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas clamaram aos oficiais e à multidão: Este homem merece a morte porque profetizou contra esta cidade, como todos ouvistes com vossos próprios ouvidos. Jeremias, porém, retrucou aos oficiais e ao povo: Foi o Senhor que me deu o encargo de proferir contra este povo e esta cidade os oráculos que ouvistes. Reformai, portanto, vossa vida e modo de agir, escutando a voz do Senhor vosso Deus, a fim de que afaste de vós o mal de que vos ameaça. Quanto a mim, entrego-me nas vossas mãos. Fazei de mim o que quiserdes, e que melhor que vos afigure. Sabei, porém, que se me condenardes à morte, será de sangue inocente que maculareis esta cidade e seus habitantes. Pois, na verdade, foi o Senhor quem me ordenou vos transmitisse estes oráculos. Disseram então os oficiais e a multidão aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece a morte. Foi em nome do Senhor nosso Deus que nos falou. Ante a multidão tomaram a palavra alguns dos anciãos. Miqueias de Morechete, disseram eles, que profetizava no templo de Ezequias, rei de Judá. Assim falou ao povo: Isto diz o Senhor dos exércitos: Sião será como um campo lavrado, Jerusalém será um montão de escombros e a colina do templo um morro cheio de mato. Ezequias, rei de Judá, e o povo de Judá condenaram-no por isso à morte. Não temeram eles o Senhor? Não lhe imploraram o favor a ponto de se arrepender do mal com que os ameaçava? E nós poderíamos arcar com a responsabilidade de tão grande crime?
Houve também um homem que proferia oráculos em nome do Senhor. Urias, filho de Semei, de Cariatiarim. Contra a cidade e o país anunciara os mesmos flagelos que Jeremias. Chegaram suas palavras aos ouvidos do rei Joaquim e de seus oficiais e chefes, tendo o rei procurado meios de condená-los à morte. Urias, informado do que se passava, teve medo e fugiu, refugiando-se no Egito. Mas Joaquim enviou ao Egito Eunatã, filho de Acobor, acompanhado de alguns homens. Estes trouxeram o profeta do Egito e entregaram-no ao rei, o qual mandou degolar, jogando seu cadáver na fossa comum. Contudo, a influência de Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que fosse entregue ao povo e condenado à morte.